Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Me chamo Leandro Tavares, vou estar aqui com vocês, vou estar como agente local de inovação, né? Vou falar um pouquinho sobre mim e depois vou pedir para que vocês se apresentem. Eu sou bacharel e mestre em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e durante a minha jornada aí profissional eu trabalhei um pouquinho com modelos de negócios, especificamente atuando com o Canvas, então eu já adentrei em empresas de pequeno e médio porte para que a gente pudesse estar fazendo ali determinadas melhorias. E aí hoje estou aqui com o Sebrae, que se encaixa dentro dessas ideias, ao qual eu já atuo também, e o programa Ali mais ainda. Então é um prazer estar aqui com vocês e estar participando desse programa junto com vocês. Vou falar um pouquinho hoje como o Ali funciona, mas antes disso eu queria conhecer um pouquinho de vocês, queria saber o nome de vocês, há quanto tempo vocês estão atuando na Plus Mais, né? Isso, a empresa de vocês, e qual a expectativa de vocês para participar do programa Ali. Eu sou o Bruno Bandeira, eu sou responsável pela parte um pouco na parte de gestão, junto com o Chasno, e a gente está nesse empreendimento já tem uns 2 anos, mais ou menos, e a gente pensou no projeto Ali, né? Pelo que a gente viu, a gente não entende muito bem, mas pode ser que nos ajude a melhorar nossa produtividade, aumentar a lucratividade, é isso. Boa tarde a todos. Boa Meu nome é tarde. Charles Bruno, eu sou atualmente diretor comercial da Plus Mais. A gente procurou o Ali procurando justamente melhorar, como o Bruno disse, a nossa produtividade e dar uma melhorada, principalmente nos processos que a gente tem na empresa, talvez em produtos, processos de vendas. A gente ainda não sabe como funciona direito, mas a intenção inicial é essa. Boa tarde, Leandro. Boa Eu sou tarde. Jefferson Mendonça, eu sou funcionário da empresa, inclusive estou desde a fundação, e a convite dos meus chefes, do Charles e do Bruno, foi que eu vim para participar dessa reunião e aprender um pouco mais com vocês. Tá, ok. Hoje eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a metodologia, tudo mais, como que o Ali vai funcionar daqui para frente, como vai ser nossos encontros, né? Eu sei que também vocês têm mais uma pessoa que atua como sócio, né? O Leandro, que no momento ele não pôde estar presente, está trabalhando, é isso? Isso, ele está ocupado nesse momento, está trabalhando, tomando de conta da empresa lá, enquanto a gente está aqui. Sim. Mas, enfim, espero que vocês repassem tudo aí para ele, para que a gente possa estar se engajando dentro dessa metodologia, dentro desse projeto juntos. Eu vou estar aqui compartilhando a tela, quando vocês conseguirem visualizar a apresentação que eu trouxe, daí vocês já me avisam, para que a gente possa estar começando aqui a falar um pouquinho mais sobre o projeto Ali. Só um minuto. Pronto, está compartilhando já. Perfeito. Então, bora lá. Como vocês sabem, o programa é Agentes Locais de Inovação, né? E eu serei o agente, eu serei a pessoa que estará acompanhando a empresa de vocês, né? Eu vou ser uma pessoa ao qual eu vou estar ali fazendo essa ligação entre a empresa de vocês e o Sebrae. Então, eu vou estar atuando dessa forma, eu vou estar intermediando. Então, essa é a minha função, vou estar trazendo, apresentando como que funciona, nós vamos aplicar determinadas metodologias, determinadas ações dentro da empresa de vocês, né, e qualquer questão a mais que vocês precisarem dentro do Sebrae, né, o Sebrae tem uma gama de parceiros ao qual vai poder estar fornecendo aí mais ações que vocês precisarem, se vocês estiverem precisando desenvolver alguma parte específica da empresa, se vocês sentirem essa necessidade. Né? O Agente Local de Inovação parte do programa Brasil Mais, uma parceria junto ao CNPq e junto ao Sebrae. E aí a gente tem uma jornada, que vai ser a jornada que vocês vão estar fazendo, a jornada do empresário. Eu vou passar bastante informações para vocês, mas desde já eu queria deixar vocês à vontade, para caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, vocês possam estar aí informando,
e eu vou estar sanando à medida do possível. Caso eu não tenha a informação no momento, eu vou me atentar ao Sebrae para que a gente possa estar aí sanando essa dúvida que vocês possam estar tendo, né, e no próximo encontro eu traria essa informação. Então, a gente vai ter aqui nosso primeiro encontro, eu estou usando o percussor, vocês podem acompanhar dessa forma. A gente vai estar aqui no nosso primeiro encontro, onde vai ter a apresentação da jornada, a adesão ao projeto e a aplicação da devolutiva do radar. Então, a gente vai fazer isso exatamente no encontro de hoje. Já no nosso segundo encontro, vai ser um encontro de palestras, onde vai ter palestras sobre inovação, produtividade e indicadores. O terceiro, ele vai fazer parte de um mapeamento e de um plano de ação que nós vamos construir juntos, né? O quarto encontro, ele já parte para um princípio de apresentação do problema, indicação e discussão, ranqueamento de ideias e orientação a partir desse mapeamento de problemas que nós fizemos. E aí, no encontro 5, a gente já tem a orientação para prototipagem e validação dessa prototipagem. No 6, vamos fazer um acompanhamento da testagem e validação. A gente vai ter a mensuração do T0, né? Vai ser a primeira mensuração em relação à questão de faturamento, mas aí eu vou estar explicando para vocês mais à frente como essa mensuração vai ser feita, né? Que números específicos eu vou precisar para que a gente possa estar fazendo isso. O encontro 7, a gente vai ter as dores e os ganhos da prototipagem e validação. Já no encontro 8, temos o plano de implantação de soluções, atuação do plano de ações. No 9, a avaliação da implantação e atualização do plano de ação, desculpem. E no encontro 10, a gente vai ter aí boas práticas e vai ser o encerramento dessa jornada de encontros, mas nós retomamos com o encontro 8, onde vai ter ali só a mensuração do T final, que é para a gente ver ali exatamente como a empresa de vocês atuaram, como ela pôde ali aumentar esse processo de produtividade. Então, a gente tem aí a atualização do radar, especificamente dentro da empresa de vocês. Então, vamos continuar, como havia dito, no encontro. Oi, pode perguntar. Me tiras uma dúvida. Esses encontros, eles são online, feito agora, ou eles são presenciais? Porque a gente tem um tempo corrido, né? Sim. Aí acho que seria interessante a gente conseguir botar alguns online, sabe? Sim, entendo. Em relação aos encontros, como que os encontros funcionam? A gente vai ter encontros individuais, que é exatamente isso que eu estou fazendo agora com vocês, e aí nós vamos ter encontros que são coletivos. Devido ao momento que a gente está vivendo, os encontros coletivos, eles irão acontecer de forma online. E os encontros individuais, é recomendado que a gente possa estar fazendo esses encontros presencialmente, claro, seguindo todos os protocolos previstos por causa do que a gente está vivenciando com a Covid-19, mas caso aconteça algum problema maior em relação ao encontro presencial, isso não impede que a gente possa estar ali vendo essa questão de se adaptar um pouco ao virtual para fazermos esse encontro individual, tá bom? Mas de antemão eu queria deixar claro que que seria bom a gente fazer esse pequeno esforço para que a gente se encontrasse e pudéssemos fazer esse encontro individual. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu posso seguir. Pode ser? Sim, tranquilo. Então, vamos lá. Em relação à nossa agenda de hoje, a gente tem ali a apresentação da jornada, o termo de adesão e a aplicação da devolutiva do radar do Ali, que foi o que eu havia falado anteriormente que aconteceria. Né? E a abertura do encontro, como que isso acontece, na verdade? Vou apresentar para vocês toda a jornada, mas a jornada ela se inicia exatamente nesse momento ao qual vocês quiseram, né? Vocês se disponibilizaram, pensaram, eu quero aumentar a produtividade, eu quero melhorar a produtividade da minha empresa. E a partir desse momento que vocês tiveram isso em pensamento, né, e que vocês se voluntariaram a participar, é que o encontro ele acontece, é que a jornada ela vai iniciar. Claro, vou estar passando para vocês aqui o termo de adesão, como tudo vai funcionar, mas, enfim, existiu essa necessidade e esse conhecimento de vocês, quanto empresa no todo, né, de quererem participar. Então, isso é um momento importante. Isso aqui que vocês estão vendo agora é a nossa jornada, como a jornada ela vai acontecer. É uma jornada empresarial que tem um tempo de duração de 4 meses, então nós vamos estar juntos durante esse tempo, né, e ele é um ciclo. Ele é um ciclo que ele vai se iniciar exatamente... Oi. Leandro, está atrapalhando um minutinho, mas tem uma pergunta importante.
que eu preciso sanar em relação aos custos que a gente vai ter nesse processo. Porque antes de iniciar essa jornada, uma informação importante é essa dos custos. Me explica aí, por favor. Em relação aos custos, na verdade, o programa, ele é um programa ao qual vocês não vão ter custos em relação a participar do programa Ali, então vocês não vão ter nenhum custo em relação a isso, né? A não ser que especificamente, como eu falei anteriormente, vocês sintam a necessidade de uma melhoria para além do que a gente se propõe a trabalhar aqui no Ali, e vocês quiserem, se vocês virem a necessidade de talvez um consultor do próprio Sebrae, trabalhar alguma coisa mais profunda, né, a gente pode estar fazendo essa ligação junto com pessoas especializadas do Sebrae para que vocês possam ver. Mas o programa Ali, especificamente, não. O que vocês têm aqui é que cumprir as atividades que a gente vai desenvolver nessa jornada e vocês têm a ganhar, na verdade. Né, mas o programa em si, ele não vai trazer nenhum custo especificamente para a empresa de vocês, tá bom? Ah, joia, obrigado. Então, continuando, a gente tem aqui esse ciclo, onde a gente vai ter o início desse ciclo, que é o radar, a mensuração e tudo mais, que a gente vai estar construindo, vai estar fazendo. Nós vamos ter encontros individuais e, como eu falei para vocês, também encontros coletivos que vão acontecer, os coletivos de forma virtual e os individuais, preferivelmente, a gente pode estar ali combinando para ver como que vai ser tudo isso. Mapeamento do problema, nós vamos fazer isso, vocês vão pensar, né? O que está acontecendo dentro da minha empresa? Qual que é o problema que eu tenho? Para começar a mapear, e eu vou ajudar a vocês nesse processo, né? Consultorias especializadas, né? Que vocês vão ter, a gente vai fazer todo esse processo, e como eu falei há pouco tempo, Chasno, no caso, né? Se vocês precisarem de uma consultoria especializada a mais, a gente pode estar intermediando essa questão, né? A gente vai ter aqui algumas questões em relação à prototipagem, à inovação, à solução e implantação. Então, a gente tem pílulas de problemas ou pílulas de incentivo, ao qual a gente vai estar ali trabalhando. Claro que vocês vão ter o contato com várias empresas, então isso vai ajudar bastante também, conhecer um pouquinho do mercado, como que está cada empresa agindo perante o seu mercado, a mensuração de indicadores, então nós vamos trabalhar essa mensuração de indicadores aqui, né, e aí a gente vai ter o acompanhamento, né, finalizado e a avaliação, ou seja, o que eu falei anteriormente, a gente vai começar da mensuração de T0, né, para uma mensuração de TF, né, eu vou explicar para você, tudo isso vai funcionar mais à frente, não se preocupe. E dentro dessa metodologia, já prosseguindo, né, eu sei que são muitas informações para a gente assimilar de início, mas dentro dessa metodologia, dentro dessa jornada de 4 meses, a gente tem alguns pilares específicos que a gente vai estar trabalhando. Esses pilares é exatamente um pilar especificamente do problema, depois a solução, a implantação e a avaliação. Dentro do problema, a gente tem esse encontro esse encontro individual que vai acontecer que está acontecendo hoje, mas ela tem essa questão de acontecer nas primeiras semanas, deixa eu voltar. Entre a primeira e a terceira semana, tem a apresentação da jornada, a adesão do projeto, isso que eu estou fazendo com vocês agora. E aí a gente vai ter o encontro 2, que é um encontro coletivo, né, onde tem o grande grupo, todas as empresas estão se reunindo, aí vai acontecer provavelmente na semana 4, claro, nós vamos entrar em contato com todas as empresas, né, para que a gente possa estar combinando isso, tanto as jornadas individuais, tanto os encontros, individuais, quanto os encontros em grupos. Né, e aí no encontro 2 a gente tem as palestras de inovação, produtividade, palestras de indicadores, e já no encontro 3 a gente tem aqui o encontro individual, que vai acontecer entre a semana 4 e 5, mapeamento do problema, plano de ação. Para que a gente possa... Oi, pode dizer. Só uma dúvida, quanto a esses encontros coletivos, as empresas participantes são sempre do mesmo setor da gente, do mesmo segmento? Não necessariamente, mas aí é que está a questão. Isso ajuda para que vocês possam conhecer um novo mercado. Às vezes a gente tem a ideia de que a empresa ela não é a empresa do mesmo segmento que o meu, do mesmo ramo de atuação que a minha empresa, mas às vezes ela insere alguma ação ali, insere alguma inovação ao qual você pode estar trabalhando dentro da sua empresa, né? Então, elas não são necessariamente, pode acontecer sim, que a gente encontre outra empresa bastante similar, mas também pode não acontecer isso,
né? A gente está trabalhando ali especificamente com empresas de comércio e serviço, então a gente vai ter aí uma gama de variações dentro dos nossos encontros, dentro desse grande grupo. Entendo. E aí, a gente partiria para, depois do problema, para a solução, né? Começar a pensar nas soluções aí. Então, é o encontro 4, né? Que ele vai contar com a apresentação do problema, a discussão de solução, para partir especificamente para o encontro 5, coletivo, né? Seria o grande encontro coletivo da semana 7, que é a orientação para prototipagem e validação. Em seguida, a gente tem aqui a atividade do empresário na semana 7, 8 e 9, então que vocês vão estar ali construindo, fazendo a prototipagem e a avaliação. Então, é uma semana ao qual vocês vão se dedicar bastante, para que a gente possa partir para o encontro 6 individual na semana, entre a semana 9 e 10. Eu estou colocando aqui entre as semanas, a gente tem aqui especificamente, né, entre semana 1 e 2, 3 e 4, enfim. Mas é só um exemplo e a gente vai centralizar todas as datas para vocês já ficarem com a ideia do plano, como que ele vai funcionar, porque eu sei que vocês têm aí um tempo bem restrito, né, então a gente vai combinar tudo isso direitinho. E aí, continuando, nesse encontro 6, a gente tem a mensuração já do T0, eu vou explicar para vocês como tudo isso vai funcionar, para partir para a parte de implantação, que é o encontro 7, o encontro coletivo, né, que é dores e ganhos da prototipagem e validação. É uma parte interessante porque as outras empresas, como eu havia falado, né, elas vão começar a mostrar para vocês o que elas fizeram, o que elas construíram, né, e vocês vão começar a refletir, né, o que vocês também poderiam estar fazendo, né? Então vai ser bem interessante. Encontro 8, mais uma semana individual, entre a semana 12 e 13, que é o plano de implantação da solução e o plano de ação que vocês vão estar fazendo. E para fechar a implantação, a atividade do empresário nas semanas 13, 14 e 15, que é a implantação da solução. Então, a gente já fez aqui as dores, as prototipagens e tudo mais, então a gente parte para a semana da implantação e da solução. E aí partiríamos para a última etapa, a avaliação, né, que é o encontro 9, encontro individual 9, a avaliação da implantação e do plano de ação. Seguindo, a gente tem o encontro 10, que é mais um encontro coletivo, encontro de boas práticas, onde vai ter toda essa questão de relatar ali as práticas que foram implementadas em outras empresas, então é um encontro ao qual vai ser bem interessante para que vocês vejam como as outras empresas estão atuando, quer dizer, atuaram também em relação à prototipagem, a dores, enfim, como que elas conseguiram enxergar todo esse projeto, todo esse programa do Ali, como que elas foram implementando suas ações. Então, é um encontro que vai acontecer de uma forma muito interessante, porque cada um vai falar um pouquinho sobre a sua história, como desenvolveu todo o processo do Ali durante esse período. E aí, o encontro individual, né, o encontro 11, que é a mensuração do TF. Então, aí a gente vai ver o quanto vocês conseguiram melhorar em relação à prototipagem. A prototipagem não, a questão do faturamento de vocês, né? Então, vocês vão ver aqui quanto vocês conseguiram aumentar a produtividade, na verdade. Aqui as oportunidades. Tem como tu mandar depois esse material para a gente, porque como é muita informação, aí a gente poderia fazer alguma observação, anotar, até para ver a questão das datas, né? Você falou das semanas, para a gente se esquematizar melhor com as datas. Sim, claro, não tem nenhum problema, vocês vão ter acesso a todo esse material, né, para que vocês possam estar ali averiguando, vendo, né, analisando, até mesmo pelo fato de que vocês vão precisar, né, estar sempre atentos no que está acontecendo e talvez você estude um pouquinho mais e amanhã você já vem com outro pensamento, começa a refletir sobre a sua empresa. Então é importante que vocês tenham, então não tem nenhum problema que vocês utilizem, né, que vocês tenham esse material em mãos. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre as oportunidades para as empresas, né, vocês vão ter algumas oportunidades que eu já havia falado aqui para vocês algumas, que é a melhoria da produtividade, melhoria da gestão empresarial, mensuração de indicadores empresariais. Então, se vocês não trabalhavam mensurando, a gente vai começar a tentar implementar essas questões, pílulas de conteúdo temático, que a gente vai ter um grande grupo com todo mundo participando em um WhatsApp, por exemplo, para que a gente possa fazer essa troca de experiências, né, dentro de encontros coletivos, dentro dos nossos encontros coletivos, temos experiências sim, vocês vão conseguir relatar, mas aí um grupo de WhatsApp é interessante para que vocês possam ali
ir além dos encontros que a gente faz e ficar sempre conversando. Acompanhamento um acompanhamento personalizado, ou seja, eu estaria aqui acompanhando vocês, como eu falei, eu vou estar intermediando toda essa relação entre o Sebrae e vocês, e estou aqui para ajudar vocês com o que for possível, né? O uso de ferramentas de inovação e encontros setoriais e estaduais, que quando a gente está participando do ALI, vocês podem ter essa oportunidade de se encontrar com empresas também de outras regiões, fazer esse network e tudo mais, para que vocês possam ter um conhecimento sobre como que está funcionando em um estado diferente do de vocês, ou uma empresa talvez do mesmo porte que a de vocês. Tá bom? Então, essas são as oportunidades para as empresas. E aí, dentro dessas oportunidades aqui da melhoria da produtividade, a gente tem o acompanhamento de indicadores, resolução de problemas, implantação de soluções, de soluções inovadoras. Então, dentro dessas oportunidades aqui, de cada dimensão de oportunidade, a gente tem uma gama de outras questões que estão sendo analisadas, soluções e práticas efetivas, consultorias de gestão, acompanhamento do agente em todos os encontros, né? Estarei com vocês em todos os encontros, e tem essa questão do sigilo de informação. Todos os dados que vocês nos repassarem, todas as informações aqui colocadas, até mesmo dentro dessa gravação, elas não vão ser repassadas para outras empresas. Então, a gente quer apenas para que nós tenhamos base para nossos estudos, para voltar, analisar e começar a compreender um pouquinho mais sobre a empresa de vocês. Então, são várias oportunidades, né, conteúdos empresariais que serão compartilhados com vocês frequentemente. Compromisso, né, de vocês e compromisso da gente, porque o ALI, esse projeto é aquela questão, né, de duas mãos, né? Tanto a gente está se disponibilizando para vocês, né? Não é um programa ao qual vocês têm que pagar para participar, mas a gente quer o compromisso de vocês com o programa para que a gente possa estar aí ajudando vocês a melhorar a produtividade da empresa de vocês. Então, aqui é o termo de adesão. Como que vai funcionar? Esse termo, ele é um acordo entre nós, um acordo entre as partes, entre o Sebrae e vocês, né? Ele é um acordo entre as partes que ele vem com um propósito de fazer com que vocês conheçam como que é o projeto, onde vocês estão entrando, como que isso vai acontecer. Ele reconhece esse processo do compromisso de ambas as partes. A assinatura é imprescindível para a adesão e o termo ele não tem um valor jurídico, né? Então, o termo ele serve apenas para que a gente possa estar ali fidelizando o compromisso com vocês. Então, tem toda essa questão de que vocês precisam assinar esse termo. E como que eu recebo esse termo? Esse termo, depois que a gente faz toda essa questão de apresentação do programa ALI, e vocês se prontificam em participar, esse termo é direcionado para o e-mail de vocês, ao qual vocês vão fazer a assinatura do termo de vocês. Então, ele só vem especificando aqui o termo de adesão do projeto ALI, né? Ele vem colocando aqui a participação do projeto ALI é 100% subsidiada pelo Sebrae e implica em adesão ao projeto ALI com a assinatura eletrônica deste termo, realização de encontros para aplicação da metodologia do projeto ALI, acompanhamento da empresa pelo ALI durante o período de 4 meses e a mensuração dos indicadores de produtividade durante o acompanhamento, durante essa jornada do ALI. Então, ele é um termo que tem apenas essa finalidade, como falei para vocês, do compromisso de vocês para com o projeto ALI. Alguma dúvida até então? Leandro, eu verifiquei aí, estava verificando na página passada e também agora que você está falando do termo de adesão, a gente vai precisar de passar informações da empresa a respeito de faturamento e outras informações administrativas, correto? Isso, exato. Vocês vão precisar estar passando algumas informações para a gente, especificamente, né? Mas essas informações, como eu falei para vocês, que a gente vai precisar mensurar ali como que anda a produtividade de vocês, mas essas informações, elas são informações sigilosas e a gente só vai estar tratando dessas informações aqui dentro dessas reuniões, né, dentro dessas reuniões individuais que a gente está fazendo aqui com vocês. Então, ele não vai estar sendo exposto em nenhum momento, em qualquer lugar específico que vocês possam imaginar. Então, é apenas para a utilização
da gente, para que a gente possa visualizar ali, ter um indicador que nos diga, olha, vocês estão melhorando nisso e naquilo. Ok? Tem alguma outra pergunta? Posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Então, vamos lá para o radar Ali, né? Eu vou estar aqui apresentando para vocês algumas questões específicas e vou pedir para que vocês pensem sobre a empresa de vocês, né? Vou explicar como que funciona o radar e depois a gente vai estar dentro dessas questões. O radar, ele vai funcionar, ele vai nos dar aqui um ponto de vista sobre essas dimensões que a gente vinha abordando ali, e especificamente a gente vai usar essas dimensões para que a gente comece a averiguar como que está a empresa de vocês, né? Como que a empresa de vocês ela pode estar melhorando. Então, a gente tem algumas dimensões que a gente vai trabalhar dentro desse radar, que é indicadores-chave, estabelecimento de metas, monitoramento, operação enxuta, gestão de processos. Então, a gente vai ali, dentre outros, né? Mas eu vou passar para vocês um a um e eu vou pedir para que vocês comecem a pensar sobre a empresa de vocês, como que ela está hoje, para que vocês possam dar uma numeração de 1 a 5, que vai funcionar dessa forma, sobre como sua empresa está hoje, mas aí tem todos os pontos especificamente para que vocês possam estar fazendo isso, não se preocupem. Então, como eu havia falado anteriormente, ele vai vir dentro de todos esses temas, né, que são 18 temáticas, e dentro dessas 18 temáticas a gente tem ali 6 dimensões para serem trabalhadas, que mede o grau de maturidade de um pequeno negócio e permite ao gestor refletir sobre o estágio atual da empresa e atuar para elevar seus índices de produtividade. Então, o objetivo dessa atividade de hoje é apenas para que vocês consigam ver como que vai estar esse grau de maturidade da empresa de vocês e eu possa dar o radar e a gente possa trabalhar em cima dele. Então, as dimensões e temas do radar são essas especificamente: gestão por indicadores, gestão da operação, marketing, práticas sustentáveis, inovação, transformação e transformação digital. E aí dentro a gente tem aqui especificamente cada parte que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, na gestão por indicadores, a gente tem indicadores-chave, estabelecimento de metas, monitoramento. Eu vou passar um a um para vocês, para que vocês possam aí estar analisando, tá bom? Ô, Leandro. Oi. Aí, no caso, a gente vai focar em todos esses temas? A gente vai passar... Se nós vamos focar em todos... Olha, durante a metodologia Ali, talvez vocês percebam que a empresa tem 3, 4 questões que vocês queriam melhorar, mas aí a gente vai dar um grau de necessidade maior, e a partir desse grau do que vocês acharem que tem maior necessidade de implementar, de colocar uma ação, é que a gente vai trabalhar, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente está precisando melhorar em mais de uma questão, e aí, a partir desse ponto, a gente vai focar em um especificamente, e depois a gente vai estar trabalhando ali outros. O que a gente vai estar fazendo agora, nesse momento, é apenas analisando todos esses graus, né, todas essas temáticas, todas essas dimensões. E aí, a partir dessas dimensões, vocês vão começar a enxergar como que está a empresa de vocês e vocês vão deliberar, olha, eu queria melhorar nisso. Mas aí a gente vai estar fazendo encontros futuros, todo esse ranqueamento de ideias, de ações ao qual vocês podem estar melhorando. Deu para compreender? Sim, sim. Então, vamos... prioridade algumas, né? Isso, a gente vai ter que fazer uma escala de prioridades para que vocês possam aí estar dando prioridade ao que vocês querem estar trabalhando. Eu vou falar sobre o indicador-chave, gente, e aí vocês fiquem à vontade para estar discutindo o que é que vocês, em que ponto vocês acham que se enquadra. Enquanto vocês vão discutindo, eu vou estar aqui colocando no radar, já para que no final já que no final da nossa atuação aqui, eu já possa estar dando o radar, já possa estar dando a devolutiva para vocês, de como está a empresa de vocês, tá bom? Então, vamos começar pelo indicador-chave, né? Indicadores-chave. A descrição aqui. Os indicadores-chave permitem avaliar o sucesso de uma empresa em uma atividade ou processo específico. É essencial que a empresa tenha indicadores que permitam uma avaliação sistêmica, ou seja, envolvendo áreas funcionais como financeiro, operação,
e qualidade. E aí vem uma pergunta para que vocês possam refletir. Quantos indicadores chaves de desempenho são monitorados no negócio de vocês? Eles são só financeiros ou também são de operações e qualidade? Como que está a empresa de vocês? Em relação ao nível, vocês se enquadrariam no nível 1, não temos indicadores chaves, nível 2, que temos entre 1 e 2 indicadores chaves, são apenas financeiros ou operacionais. Nível 3, temos entre 3 e 5 indicadores chaves, né, são apenas financeiro ou operacionais. O nível 4, temos entre 3 e 5 indicadores chaves ali, né, e ele especifica, e o nível 5, temos mais de 5 indicadores chaves, que ele especifica alguns também. Então, para que vocês possam pensar um pouquinho, e aí responder em qual patamar a empresa... A gente tem indicador financeiro, né? Vocês vão aí colaborando também, Jefferson e Bruno. A gente tem indicador financeiro, que é o controle de caixa. Importante. Então, tem um operacional também, né? Que é o do estoque, né? Temos operacionais, tem controle de estoque. A gente trabalha muito com planilha do Excel. Então, a gente tem muitas informações controle, né? de recebimento de mercadoria, de estoque atual, de vendas, né? Indicador de vendas. Então, eu creio que se encaixa mais no nível 3 aí, né, pessoal? Temos entre 3 e 5. Ok, vou marcar aqui nível 3, e aí vamos para o próximo. Né? Em relação ao estabelecimento de metas, né, a pergunta especifica em relação à meta que vocês têm dentro da empresa. Quais desafios foi para a sua empresa atingir as metas? Na verdade, quão desafiador foi para a sua empresa atingir as metas do último ano? A gente está dentro dessa descrição de metas, que é fundamental você ter metas para que você possa estar ali alcançando determinados objetivos da empresa, né? E aí, dentro da empresa de vocês, quão desafiador foi para a sua empresa atingir essas metas? O nível 1, não estabelecemos metas no último ano. 2, estabelecemos nossas metas, mas nem nos aproximamos de alcançá-las ou atingimos nossas metas sem esforços. Nível 3, atingimos nossas metas com um nível normal de esforço. O 4, atingimos nossas metas com um nível de esforço maior do que o normal, e o 5, que atingimos nossas metas com um nível extraordinário de esforço. Então, qual que vocês acham que vocês se enquadram? Nós temos as metas aí da empresa, né? Temos metas de venda, de faturamento. Creio que a gente está conseguindo atingir as metas, né? O Jefferson está conseguindo atingir a meta dele, e da última vez, no nível normal de esforço, creio eu. Vocês podem colaborar aí, mas aí, pessoal, mas pelo menos da área comercial... Difícil, né? Foi um ano difícil por conta da pandemia, né? Está sendo, mas eu acho que as metas que foram levantadas para vendas, eu acho que a gente conseguiu bater, né? Está batendo, na verdade, e com nada sobrenatural, que a gente já vem trabalhando, um esforço normal que a gente já tem feito. Isso. E aí estariam em que nível? 3, nível 3. 3, ok. Então vamos para o próximo, que seria o monitoramento. Vou estar registrando aqui já para vocês o anterior. E o monitoramento, que a descrição diz, os indicadores funcionam como um meio para monitorar a performance, acompanhar metas e permitir à empresa avaliar os resultados. Os objetivos de um monitoramento é reunir e organizar informações importantes. Então, dentro dessa questão, no último ano, vocês fizeram aí reuniões periódicas entre os sócios e o funcionário, especificamente de vocês, para discutir os indicadores chaves e seus resultados e realizar ajustes no planejamento. Eles são apenas financeiros ou também são de operação e marketing? Né? Vocês acham que se enquadram em que nível? No nível 1, não fizemos reuniões para discutir indicadores. 2, fizemos até 3 reuniões no ano passado para discutir indicadores chaves e resultados. 3, fizemos reuniões trimestrais ou bimestrais para discutir os indicadores chaves e resultados. E no nível 4, fizemos reuniões mensais para discutir os indicadores chaves e resultados. Ou no nível 5, fizemos reuniões quinzenais ou semanais para discutir os indicadores chaves e resultados. Como que vocês conseguem se enxergar nessa questão, nesse nível de monitoramento de vocês? Como que tá? Reunião a gente faz mensal. Mensalmente a gente está fazendo reunião para elencar justamente esse monitoramento,
observar os indicadores chaves, que são as metas que a gente tem para vendas, como é que está lá a questão de estoque. Então, creio que seja nível 3 nesse indicador aí. O que é que vocês acham, pessoal? Aliás, nível 4, né? 4, né? Nível 4. Nós fazemos reunião todo mês, né? Que é aquela reunião da sexta-feira, geralmente a última sexta-feira do mês, né? Que tem a reunião. Isso. Eu acho que é nível 4, pessoal. Nível 4, então, que bom que vocês já estão ali analisando, já vendo, já ajudando, e aí o Jefferson que tem essa percepção, que ele está ali à frente, atuando, fazendo esse processo técnico mesmo, operacional lá, com o pessoal, já consegue, assim, estar acompanhando a visão também das pessoas que fazem parte da empresa como sócio, isso é muito bom, né, que vocês são uma empresa pequena, mas que todo mundo ali se conhece e pode se ajudar. E aí a gente vem nessa outra questão, que é a operação enxuta, né, que a operação enxuta é uma estratégia que se concentra na eliminação de desperdício. Então, pensando nessa questão, né, sobre a rotina da empresa de vocês, você e os seus funcionários sabem exatamente quais tarefas têm que fazer diariamente, a lista de afazeres, que vocês colocam ali, como que está essa situação em relação à operação enxuta? Estaria no nível 1, em geral, não usamos listas de afazeres diários, os funcionários não sabem exatamente quais tarefas têm que fazer. O nível 2, que já é um nível, em geral, que não se usa, né, não usamos listas de afazeres diários, mas os funcionários sabem exatamente quais tarefas têm que fazer, o cliente costuma ter que esperar muito para ser servido, achar um produto ou conseguir uma informação, ou no nível 3, em geral, não usamos listas de afazeres diários, mas os funcionários sabem exatamente quais tarefas têm que fazer, o cliente não costuma esperar muito para ser servido, achar um produto ou conseguir uma informação. O nível 4, ele já fala, usamos listas de afazeres diários e as tarefas diárias estão claras para todos. Às vezes os clientes têm que esperar um pouquinho, né, mas ele consegue ali, normalmente, para ser servido, ele espera um pouquinho, mas ele consegue achar um produto ou consegue uma informação, né? O nível 5, usamos listas de afazeres diários e as tarefas diárias estão claras para todos. O cliente não costuma esperar muito para ser servido, achar um produto ou conseguir uma informação. Então, como que vocês acham em relação a essa operação enxuta da empresa de vocês? A gente é bem estruturado, eu acho, nossa operação, só que como a gente não tem hoje um site ainda, aí os nossos clientes, às vezes, demoram um pouquinho para conseguir informação, né? Porque ele entra, por exemplo, pelo WhatsApp, ou então pelo Instagram, aí manda mensagem, aí a gente vai responder, só que não é imediato, né? Então, eu acho que seria o nível 4, né? A gente é bem estruturado nas listas de afazeres diários, é muito claro para a gente, mas tem esse déficitzinho ainda, sabe? Entendo. Os demais, Chasno... Creio que seria, até essa questão da espera, a gente passou pela pandemia, muito atendimento pelo direct do Instagram. Então, é um atendimento que não tem como ser pontual, né? Na hora que pergunta, às vezes tem que esperar um pouco. Então, devido a isso, acho que se encaixa mais no nível 4. Ô, Jefferson, o que é que você acha, na sua visão de funcionário? Como que os clientes esperam, não esperam, tá tudo como que anda? O que você... No geral, quando eles esperam um pouco, porque a gente sempre tenta atender eles o mais rápido possível. Então, é como o Chasno falou, durante essa pandemia a gente teve mais contato através das redes sociais. Então, vez ou outra, eles tiveram que esperar. E a gente também tem uma lista de afazeres, porque se não tiver, desanda o negócio. Aí Sim, a gente é bem organizado nesse quesito, a gente sempre tenta seguir uma lista de afazeres para poder ter o controle, a organização do estoque, a manutenção do trailer, tudo certinho. Que bom, então isso é importante. Então vocês ficam nesse nível, não é isso? Isso. Então vamos seguir aqui para a gestão por processos, que a descrição ele vai dizer a aplicação de conhecimentos e métodos para a análise e melhorias de processos. Então, a gestão por processos permite às empresas reestruturarem seus sistemas de trabalho com o objetivo de alcançar melhorias em seus resultados.
fazendo uso dos recursos organizacionais de modo eficiente e propiciando a maximização do valor entregue ao cliente. Então, em relação a isso, tem-se a pergunta que é: quando aparece um problema na sua empresa, o que melhor descreve a sua atitude ou de sua gerência? No caso de vocês sócios, como resolvem e também como que o Jefferson está ali para resolver isso. Né? Nível 1, em geral, consideramos que o problema foi pontual e não realizamos nenhuma mudança nos processos. O 2, solucionamos o problema, mas não alteramos os processos. 3, em geral, solucionamos o problema e realizamos pequenas mudanças nos processos. Nível 4, em geral, solucionamos e tomamos medidas para corrigir os processos, assegurando que não aconteça novamente. O nível 5 já é, em geral, solucionamos, agimos para assegurar que não aconteça novamente, melhorando de forma proativa e contínua os processos para atingir problemas similares. Então, quando vocês se deparam com um problema, como que isso funciona? Eu acredito que seja até o nível 4 também, porque a gente preza muito pela satisfação do cliente. Então, a gente está sempre ouvindo, e quando a gente percebe que há um problema, né, a gente tenta corrigir. Jefferson passa logo para a gente, quando a gente dá muita voz para ele. Então, se for uma coisa que ele possa já mudar, ele já muda e sinaliza depois a gente. Ele tem essa autonomia. Entendi. O que é que vocês acham, Charles? Correto, nível 4. A gente sempre tem até uma frase que meu pai falava muito, que é prego batido, ponta virada. Então, quando a gente vê um erro assim no processo, a gente tenta corrigir de forma que não aconteça novamente. Procurar fazer a correção para que não ocorra novamente o erro, né, Jefferson? Exatamente. A gente não, é muito difícil, quando a gente erra, a gente sempre tenta resolver logo, para não ter problema lá na frente, para não ter coisas piores para resolver lá na frente. Então, é como a gente não perde tempo não com isso, não. Ok, que bom. Então, eu vou registrar aqui para vocês e vamos seguindo para o próximo, que fala sobre a cultura de alta performance, né? A cultura de alto desempenho, né, pode ser definida como um conjunto de comportamentos que levam a empresa a ter resultados superiores. Então, pensando nisso, por meio dela, a empresa é impulsionada a alta performance, conquistando melhores resultados tangíveis, financeiros e intangíveis, satisfação do cliente, etc. E a pergunta nessa questão é: na sua empresa existe bônus, recompensas ou premiações, né, no processo de resultado de atingimento ali das metas e dos resultados, enfim. No nível 1, vocês não trabalham, quer dizer, não trabalhamos com bônus, recompensas ou premiações, apenas com comissões. Né? O nível 2, ele já vem com a questão de oferecemos apenas baseado nos resultados do negócio como um todo, mas só alguns funcionários ou gerentes recebem. Já tem o nível 3, que é oferecemos baseado nos resultados do negócio como um todo, e a maioria dos funcionários recebem. Nível 4, oferecemos baseado nos resultados do negócio como um todo, e também nos resultados específicos ali da equipe em geral, né? O nível 5 já vem oferecemos baseado nos resultados dos negócios como um todo, nos resultados específicos da equipe e também nos resultados individuais de cada funcionário. Então, como é que tá? Como é que tá essa questão ali de oferecer algum tipo de benefício, enfim, bonificação na empresa de vocês? Atualmente, a gente não trabalha com bonificação nem premiação. A gente tem somente a comissão, não é isso, Jefferson? Tem só a comissão normal. A gente está até estudando, ver se daqui a algum tempo a gente consegue fazer isso aí. Mas, por enquanto, não. Só comissão mesmo. Vamos ter que implementar, né? Atualmente só temos os 3 sócios e o Jefferson, que é o funcionário. A gente trabalha com o comissionamento dele e o prolabore da gente. Mas, atualmente, a gente não tem nenhuma... Tem que implementar mais para frente isso. É uma coisa a se pensar. Que bom que vocês pensam nisso. Para mim também vai ser ótimo, viu? Não é isso, Jefferson, que eu ia comentar agora, né? Que bom que você já está ali, né? Achando que vai ser uma ótima ideia. Então, mas, enfim, gente, a gente fala assim, mas é sempre bom a gente ter aí esse processo de bonificação, recompensa e premiação. Aliás, vocês são sócios, mas o Jefferson é uma extensão disso, né? Então, ele também, querendo ou não, de certa forma, ele é sócio nesse sentido, de que vocês precisam dele e a empresa precisa dele para estar funcionando ali, né?
Então, vamos dar continuidade, né? Então, aí se encaixa nível 1, né? Nível 1. Opa, deixa eu ver aqui. Então, aí se encaixa nível 1 pra gente. Vocês estão no né? nível 1, né? No caso. Creio que sim, é nível 1. Nível 1. Opa, espera aí que eu perdi os slides aqui, mas deixa eu voltar aqui. Bonificação. Aqui, voltei. Então, vocês se encaixam no nível 1, exato? Isso, nível 1. Perfeito. Então, deixa eu registrar aqui e passar, para que a gente possa estar trabalhando essa questão aqui da satisfação dos clientes. Né? Em relação à satisfação dos clientes aqui, a experiência do cliente está relacionada com o produto e serviço que vocês vendem, né? A atuagem da empresa e acontece desde o primeiro momento, desde o primeiro contato. Então, a gente tem essa ideia da relação da importância da satisfação do cliente. Então, vem uma pergunta: como você acompanha a satisfação de seus clientes com seus produtos e serviços? Então, no nível 1, no caso, vocês não costumam acompanhar a satisfação dos clientes de vocês. No nível 2, vocês fazem perguntas informais aos clientes de vocês sobre os produtos e serviços, sondando ali os clientes de vocês. Né? No nível 3, vocês têm ali, fazemos perguntas informais aos nossos clientes sobre os nossos produtos e serviços e sondamos sobre outros produtos e serviços que poderiam vender. Então, já vem essa questão de que poderiam vender, mas também traz que vocês contatam, né? Contatamos esses clientes para entender o motivo pelo qual deixaram de consumir. Já o nível 4 é a questão de fazermos pesquisas pelo menos uma vez a cada 3 meses para saber o nível de satisfação dos nossos clientes e que os outros produtos e serviços eles gostariam que vendêssemos. E o nível 5, temos um sistema que mede a satisfação dos nossos clientes toda vez que eles vêm à nossa empresa ou fazem negócios conosco para identificarmos outros produtos e serviços que poderiam vender. Então, em relação a esse nível de satisfação, o que é que vocês diriam? Como vocês se enquadram? O Jefferson pode dizer isso, que ele está mais no dia a dia com o cliente. E aí, Jefferson? O cliente da gente, ele conversa muito, e eu gosto muito de conversar, a gente sempre está perguntando, Sim. A gente sempre está se informando. A gente vende o tipo de produto que não é muito comum aqui na região, por incrível que pareça. Então, o nosso cliente, geralmente, ele se pergunta muito, e a gente aproveita esse contato para estar perguntando se eles estão gostando, o feedback. Então, eu acho que seria um nível 3, eu acho que a gente ouve esse cliente e se preocupa em saber o que é que ele está pensando. Inclusive, é outra melhoria aí do setor comercial, mais para frente, né, tem uma pesquisa para estar avaliando essa satisfação, mas por enquanto acho que se encaixa no nível 3. Mas por enquanto o pessoal está ali no nível 3, no caso vocês, né? Então, deixa eu registrar aqui e partir para o próximo quesito, que é a formação de preços. Como isso acontece? O processo de formação de preços é a análise realizada pelo empreendedor para definir qual será o valor cobrado por determinado produto ou serviço. Levando essa questão em consideração, como isso acontece na empresa de vocês? Normalmente, como sua empresa determina o preço dos seus produtos e serviços? Como vocês fizeram isso? O nível 1, escolhemos o preço que consideramos razoável ou baseado no que achamos que cada cliente pode pagar, sem levar muito em conta os nossos custos e os preços da concorrência. O nível 2, vocês escolheram, no caso, o preço principalmente baseado nos processos dos nossos concorrentes, sem levar muito em conta os custos. O nível 3, em geral, vocês escolheram o preço levando em conta o preço do fornecedor, os custos de produção e aplicando uma margem por cima. Ou no nível 4, vocês escolheram um preço baseado em todos os custos que vocês tiveram e vocês aplicaram uma margem por cima. E o nível 5, que vocês escolheram um preço baseado nos custos, os preços dos concorrentes e a percepção do valor do cliente. Como que vocês fizeram isso quando vocês se reuniram para definir o preço? Chasno e Bruno, junto com o Leandro. Vamos lá. O Jefferson também pode até contribuir aí, tá?
Mas esse nível 5, eu acho que o preço a gente teve um cuidado muito grande em elaborar. Acho que todas essas etapas que tem aí no nível 5 a gente teve. Teve o processo de olhar preço de concorrente, teve os nossos custos, baseados em cima dos nossos custos, e também devido à nossa proposta, que é trabalhar sendo a cultura pernambucana, em meio às estampas, junto com o mercado plus size, com essa questão do empoderamento, a gente teve essa percepção do valor que o cliente ia dar ao nosso produto. Sim. E inseriu isso também na formação do nosso preço. Então, Eu creio que acho seria nível 5. Exatamente, né? A percepção Ok. do valor, né, do nosso produto para o cliente, acredito eu que seja uma das principais questões que a gente leva em conta quando estabelecemos o nosso preço. Ok, então deixa eu registrar aqui para que a gente possa estar indo para a próxima parte, que é a publicidade. A publicidade, que é a estratégia de marketing, que envolve a compra de espaço em um veículo de mídia para divulgação dos produtos de vocês, das camisas de vocês. Então, como que está essa questão da publicidade? Nos últimos 6 meses, a sua empresa fez algum tipo de divulgação de seus produtos ou serviços? E aí o nível 1 é esse nível que vocês não teriam feito, né? O nível 2, fizemos divulgação, mas não temos nenhum planejamento específico. Nível 3, fizemos divulgação e temos planejamento específico para isso, mas não temos indicadores, o que seria importante para medir, né, e mensurar os resultados. O nível 4, fizemos divulgação, temos planejamento específico para isso e indicadores para medir se os esforços deram resultados no período. Porém, esses indicadores mostram que os esforços de divulgação não têm dado o retorno financeiro específico, e aí o nível 5 fizemos divulgação, temos planejamento específico para isso e indicadores para medir se os esforços deram resultados. No período, esses indicadores mostraram que os esforços de divulgação têm dado retorno dentro ou acima do que foi esperado pela empresa. Então, como vocês verem essa questão de publicidade? Isso esse é um quesito que a gente tem que melhorar na empresa, tá? A gente atualmente faz a divulgação, né? Tem aí um valor específico que a gente gasta mensalmente para isso, mas planejamento tem que ser bem melhorado. O que é que vocês acham, pessoal? Porque é mais pelo redes sociais, né, Jefferson? Que até tu que faz a divulgação, né? Exatamente, a gente usa muito redes sociais, até na pandemia mesmo foi que a gente precisou usar mais e investir mais nessa área, né? Correto. Então se encaixaria aí nível 2, não é isso, pessoal? Eu acho que é nível 2. Porque não chega a ser planejado, né? Não é bem planejamento específico. Pois bem, então vocês têm certeza que é dentro desse nível 2 mesmo, fizemos divulgação, mas não temos nenhum planejamento específico para isso? Eu acho que é nível 2 também. Então vamos registrar nível 2 e seguir à frente, da gestão de energia, descrição prática de melhor uso de energia. Né? Então a pergunta é, nos últimos 6 meses, a sua empresa realizou ação para reduzir o consumo de energia elétrica? A sua empresa tem indicadores e métodos específicos para reduzir esse consumo? Eu sei que a empresa de vocês vocês atuam com um trailer, né? Isso é uma empresa móvel que vocês têm e tudo mais, não é isso? Isso, na verdade, eu acho que a gente não tem nenhuma prática de economia de energia, até porque a gente não tem muito uso. A energia que a gente usa é mínima, sabe? Então, Entendo. a gente não tem nenhuma prática atualmente de economia de energia nem aproveitamento. Porque eu sei que tem essas questões, né, de botar, às vezes, janela para aproveitar a luz do sol e tudo, mas a gente não tem, não. Atualmente não temos. Então, os outros querem dar alguma... Querem falar alguma coisa? Querem comentar? A própria energia economiza gasolina, mas o restante... Então, nesse quesito, que nível vocês acham que vocês estão? Seria o 1, né? Que não realizamos nada, nenhuma ação específica para reduzir. Nesse ponto, eu não dei todas as leituras de níveis específicos, porque eu já sei que vocês estão atuando e trabalhando como um trailer, né? Como um trailer, trabalham de forma online, também com alguns canais de distribuição,
Vi que vocês ainda não têm site, que vocês comentaram tudo mais, mas como eu já tinha visto essa questão, já parti para jogar a ideia do que vocês achariam. Então, vou marcar. Eu lendo os outros aqui, eu dei uma lida por cima aqui, mas é nível 1 mesmo. Eu vou marcar aqui. Ótimo, então. Vou marcar aqui vocês como nível 1, e aí a gente vem para a gestão de água, que vai partir. A água é a mesma coisa, sabe? A água, acho que é pior ainda, porque a água que a gente utiliza é somente de banheiro. E por ser um trailer, quase nenhum cliente solicita para ir ao banheiro, nem lavar a mão, que a gente tem um álcool em gel lá, e os clientes que estão indo ainda presencialmente, eles normalmente limpam a mão com álcool em gel. Aí a utilização da água do banheiro é mínima. Entendo, porque nesse caso é para uso próprio, né? Só acontece essa questão. Então, se só usam água nesse sentido, e sentido de tomar também, enfim. Então, eu posso colocar o mesmo nível, então, do anterior? Como que é? Seria nível 1. Pode também. Ok, então vamos seguir para a redução de desperdícios. E aí, nessa questão de redução de desperdícios, né? Nos últimos 6 meses, a sua empresa realizou ações para desperdícios de insumo ou matérias-primas. Sua empresa tem indicadores e metas específicos para monitorar determinados desperdícios. Como que acontece essa questão do produto de vocês, da matéria-prima de vocês? Na verdade, o nosso produto, ele não tem muito desperdício. A nossa produção é toda terceirizada, então a gente não usa muito material. É mais o computador para fazer os desenhos, né, os designs e enviar para a produção. Eu pergunto para ficar mais claro, assim, para entender toda essa produção de como que é o produto de vocês, né, para que a gente possa estar resolvendo a questão. Pode dizer. A gente faz até algumas ações, né, mas eu não diria que são, assim, específicas para reduzir desperdício. É só um pouco ligado, né, ao meio ambiente, que, por exemplo, nossa maquineta, a gente sempre pergunta se o cliente quer realmente comprovante impresso ou se não precisa, né? A gente faz só algumas açõezinhas assim, mas não seria nada muito específico de redução, né, de desperdício. Entendo. Também tem as nossas sacolas que são sustentáveis, mas eu acho que nem se encaixa nessa questão da redução. E aí você acha que se encaixa em que nível? Vocês já deram a lida? Querem que eu leia os níveis? Tá uma lida aqui rapidinho, mas acho que seria né? Não realizamos ações específicas para reduzir. Creio que você viu. Mas a gente realiza, né? Nível 1, acho. Eu acho que nessa questão não é nem que vocês não estejam praticando no sentido assim de tentar ações, mas pela empresa ser enxuta nesse sentido, né, que vocês acabam se enquadrando nessa questão, né? Porque mais à frente vocês vão ver o resultado, talvez de uma questão de dor, no sentido de que vocês precisariam melhorar ações, enfim, mas é mais uma questão de que vocês tenham esse processo enxuto da empresa de vocês por estarem atuando nesse sentido móvel de trilha. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Vou estar marcando aqui o nível 1, e aí a gente vai seguir para o processo de inovação de processos, né? Que aí a inovação de processos trata-se de mudanças no processo de venda ou na prestação de serviços, gerando benefícios no processo de produção, geralmente com aumento da produtividade ou qualidade do produto final e redução de custos. E aí vem a determinada pergunta sobre isso. Como a empresa inova em seus processos internos para aumentar a produtividade e reduzir determinados custos? Então, como vocês se enquadram nesse sentido? No nível 1, os processos da empresa não tiveram alterações nos últimos 2 anos. Nível 2, a empresa implementou algumas mudanças nos seus processos nos últimos 2 anos, mas não mensurou os resultados dessas mudanças. Nível 3, a empresa não realizou inovações significativas em seus processos, mas implementou algumas melhorias nos últimos 2 anos e monitorou seus efeitos. O nível 4, a empresa desenvolveu até 2 projetos para o aumento da produtividade ou a redução de custos nos últimos 2 anos. E, por fim, o nível 5. A empresa desenvolveu mais de 2 projetos para aumento de produtividade ou redução de custos nos últimos 2 anos, introduzindo inovações significativas em seus processos.
como vocês acham que a empresa atuou nesse quesito? Eu creio que, inclusive, essa pandemia veio para demonstrar muita coisa que a gente precisa melhorar nos processos. Sim. Creio que a gente tem algumas inovações de processo. Por exemplo, na pandemia, a gente precisou melhorar o nosso processo de atendimento via rede social, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mas, por exemplo, existe essa questão do site que fica no tem que colocar, até agora a gente não fez. Então, existem processos que a gente precisa inovar aí, realmente. Então, acho que se encaixaria nível 2, né? A empresa A gente colocou... está tentando ainda, né? Até porque essa questão de mensurar, a gente começou a atender pelas redes sociais, que a gente não fazia antes, mas a gente está com essa proposta, mas não fez esse levantamento ainda, né? De quantas pessoas foram atendidas, de quantas coisas. Então, a gente não fez essa mudança durante esse tempo, mas para mensurar não foi feito ainda, não. Compreendo. Bruno, quer falar alguma coisa? Não. Tá, ok. Então, esse seria nível 2 aí. A gente deixa isso. Vai deixar no nível 2 mesmo, é isso? Isso. Perfeito. Achei então... que acha também, Leandro, que esse nível 2 também pode ir dando palpite aí pra gente. Sim, claro. É bom, assim, eu vou analisando todo esse processo de vocês, a construção que vocês vão fazendo, como que vocês vão pensando, e aí a gente vai estruturando essas ideias. Deixa eu ir para o próximo indicador, no caso, né, que é a inovação de produtos e serviços em relação a isso. Fazendo uma breve descrição aqui, a inovação de produto ou serviço só é reconhecida quando existe uma aceitação no mercado. E dessa forma, as empresas precisam ser capazes de realizar ganhos reais com os novos produtos e serviços. Então, pensando nessa questão, com que frequência novos produtos, serviços ou modelos de negócio são apresentados com sucesso aos clientes? Então, seria o nível 1, não foram apresentados novos produtos, serviços ou modelos de negócio inovadores aos clientes com sucesso nos últimos 2 anos. O nível 2, um novo produto, serviço ou modelo de negócio inovador reconhecido e valorizado pelos clientes a cada 2 anos. O nível 3, um novo produto, serviço ou modelo de negócio inovador reconhecido e valorizado pelos clientes por ano. Nível 4, 2 novos produtos e serviços ou modelo de negócio inovadores reconhecidos e valorizados pelos clientes por ano. E o nível 5, mais de 2 novos produtos. Como que vocês se enquadram em relação a essa questão do produto de vocês? Eu também creio que aí seria nível 2. Para a gente, olhando aí os outros níveis, creio que seria nível 2. Surgiu, inclusive, uma inovação de produto com informações trazidas pelo Jefferson para a gente, dos clientes. Muitos clientes queriam uma personalização do nosso produto, da camisa, mas não era nenhum modelo que havia na loja. Então, o cliente chegava lá com uma dica com um modelo próprio dele e assim a gente criou a camisa personalizada. Então, o cliente hoje em dia pode ir lá, demonstrar a forma que ele quer, o modelo que ele quer, né, com a logo, desde que seja na temática da gente, e a gente produz. Tem esse produto disponível agora. Entendi. Então, vocês estão trabalhando com as camisas, vocês trabalham com as camisas e aí surgiu essa questão do Jefferson que ele trouxe, né? Mas até então vocês ainda estão nesse sentido, vocês pensam futuramente em trabalhar com outros produtos ou até então só sustentando a questão das camisas mesmo? A gente até pensa, né, em diversificar, mas ainda achamos que não é o momento. Sim, entendo. A gente quer logo estruturar da forma que está para poder diversificar. E isso é bom, ter esse pensamento também. Mais sólida antes de investir num novo produto, sabe? Sim, claro. Só para já ir conhecendo como que vocês estão, como que vocês pensam mais à frente, e aí as outras atividades vão ajudar cada vez mais a conhecer um pouquinho melhor também das empresas, mas também a trazer essas questões de abrir o pensamento de vocês mais à frente. Então vou ficar no nível 2, né? Vamos ficar no nível 2, colocar o nível 2 aqui, registrar isso. E aí vamos para a cultura da inovação, em relação à cultura da inovação, aos comportamentos e às atitudes das pessoas em relação a novas ideias e empreendedorismo. A pergunta é, como a empresa busca
e analisa informações para identificar oportunidades para inovar. Então, você se enquadra no nível 1, a partir de ideias internas de gestores, são implementadas algumas iniciativas. Nível 2, a empresa eventualmente identifica oportunidades a partir de feedback dado pelos clientes. Nível 3, a empresa utiliza informações de clientes e de ideias da equipe interna, possui um processo de análise de oportunidade a partir das informações coletadas. Nível 4, a empresa utiliza diferentes meios externos para identificar oportunidades, como artigos, feiras, visitas a clientes, informações de fornecedores. Uma ou duas oportunidades são analisadas por ano. E aí a gente teria o nível 5, que é a empresa utiliza métodos e ferramentas de identificação de oportunidades, sempre interagindo com os clientes e potenciais clientes e atuando de forma sistematizada na análise e validação de todos os tipos de oportunidade. 3 ou mais oportunidades são validadas por ano. Então, quanto à cultura da inovação, como vocês se classificam? Eu acho que Chasnot respondeu essa questão também na anterior, porque ele falou justamente isso, que a gente acabou inovando quando eu comecei a pegar essas informações dos clientes. Então, com base nessas informações dos clientes, é que surgiu essa ideia de fazer um produto também, uma camisa personalizada, com aquilo que o cliente imagina e tal. Então, eu acho que a gente poderia se encaixar no nível 3. Isso, concordo. A gente também observa muito como o Jefferson está no dia a dia, tem muita ideia de processo, de produto, que ele vai ter que a gente não tem, que está na parte administrativa. Então, a gente sempre também procura ouvir o Jefferson para estar realizando isso. E era o que eu ia falar bem antes de Jefferson começar a falar, essa questão do que vocês, do como vocês estão abertos, né? Isso ajuda bastante, porque pelo que eu estou vendo, né, tem essa questão de que vocês conhecem muito bem, né, e que vocês estão ali, tem esse grau de união, e isso ajuda, né, essa questão de não ter uma hierarquização sólida, né, mas vocês estão trabalhando ali de forma vertical, ou de forma horizontal, né, na verdade, e aí possibilita essa visão, possibilita esse conhecimento, possibilita essa questão de vocês pensarem e refletirem juntos, né, e isso é bom. E aí, registrando anteriormente e seguindo para o novo tópico, a gente tem a digitalização, né, a questão da digitalização interna. Né, e aí, dentro desse tópico especificamente, a descrição é práticas relativas ao uso de software para controle e gerenciamento de resultados. Então, vocês utilizam software para isso? Sua empresa utiliza software para monitorar as operações e finanças da empresa? Qual o uso é feito desse software? Frequência de utilização? Como isso funciona? Vocês se enquadrariam em nível 1, não utilizam nenhum software para monitorar as operações, e aí eu já sei que descartaria o nível 1 porque vocês falaram que utilizam o Excel e tudo mais anteriormente, né? E isso a gente já tem um software. Nível 2, utilizamos software principalmente para cumprir com a obrigação legais, emitir notas fiscais, etc. Nível 3, utilizamos software não apenas para cumprir com as obrigações legais, mas também para fazer gestão do dia a dia da empresa. Nível 4, além das obrigações legais e da gestão do dia a dia, utilizamos software para visualizar, por meio de painéis, de indicadores e relatos, oportunidades de melhorias e para auxiliar na tomada de decisões. E o nível 5, além das obrigações legais e da gestão do dia a dia e do uso de painéis de indicadores e relatórios, utilizamos software para fazer uma melhor gestão do relacionamento com nossos clientes. Teria ali o CRM, por exemplo, e para melhorar as experiências do cliente na interação com a empresa. Então, como eu falei anteriormente, o nível 1, né, a gente sabe ali que vocês já utilizam, então, o que vocês percebem do nível 2 ao 5, como que está essa questão? A gente hoje não tem um software, né, assim, de gerenciamento mesmo, mas a gente utiliza o Excel para diversos tipos de controle, né, Chasnot e Jefferson, e de operações, de caixa, de tudo, né? Além dos legais. E aí você acha que se enquadraria em que nível, Bruno? Acho que seriam 3, né? O que vocês acham? A gente usa Excel no dia a dia, inclusive eu penei muito, os meninos que me ensinaram, o Chasnot e o Bruno que me ensinaram, que eu não sabia mexer com Excel,
Mas hoje em dia a gente utiliza muito o Excel para poder fazer esse controle, tudo tem que anotar o que entra, o que sai, o tamanho, as coisas, a gente tem que estar preenchendo tudo lá na planilha. Então, posso marcar esse nível, vou marcar esse nível, no caso, se ninguém tiver mais nada a relatar, e aí a gente segue para o próximo, que é a presença digital. Então, em relação à presença digital, de que forma a empresa faz uso da internet e das redes sociais? A gente sabe que a gente está vivendo um momento ao qual vocês mesmo comentaram que precisaram ali a se voltar a esse mundo digital, né, de uma forma mais brusca, até mesmo por causa da pandemia, e aí em que nível vocês se enquadram? Não utilizamos enfim, não vai se enquadrar, porque não utilizamos a internet, vocês utilizam. Nível 2, estamos nas redes sociais e na internet, mas não utilizamos muitas atividades para divulgar nossos serviços ou comunicar com nossos clientes. Nível 3, estamos nas redes sociais e na internet e utilizamos ativamente para divulgar nossos serviços e interagir com clientes. Nível 4, estamos nas redes sociais e na internet e utilizamos ativamente para divulgação dos nossos serviços, interagir com clientes, além disso, usamos ferramentas, enfim, anúncios, Facebook, Instagram, etc. Nível 5, estamos nas redes sociais e na internet, utilizamos ativamente para divulgar nossos serviços e interagir com clientes. Além disso, usamos ferramentas pagas de impulsionamento, como Facebook, Instagram, como eu já havia dito anterior, e vendemos nossos produtos e serviços online. O que vocês acham? Se enquadram em que sentido? A gente não tem um site, né, ainda, mas faz umas vendas pelo WhatsApp, né? Né, gente? O que vocês acham? Pelo WhatsApp? Creio que todos aí de cima a gente faz, né? Tem a divulgação que a gente faz, o impulsionamento pelo Instagram, pelo Facebook. E na própria pandemia, a gente teve que vender, passar esse processo de vendas pelas redes sociais, utilizando o Instagram, o Facebook, onde direcionava o cliente para o WhatsApp para fechar a venda. Então, creio que se encaixaria nível 5. Nível 5. A gente é pequena empresa, mas está bem envolvido com essas coisas, né? A gente, as redes sociais, essas coisas, a gente está bem envolvido. É importante esse engajamento nesse momento que a gente está vivenciando, né? Por mais que vocês mencionaram que estão nesse processo de construção de site e tudo mais, a gente sabe que hoje a gente consegue vender nesse processo de ter essas ferramentas como um canal mesmo de conhecimento dos clientes para com o produto, e aí vocês conseguem comercializar nesse sentido. Então, eu posso estar marcando nesse nível? Pode sim. Então, vamos seguir, né? Para os meios eletrônicos de pagamento. Então, a gente tem aqui os meios eletrônicos de pagamento, que seria o último quesito que a gente vai fazer a avaliação, que tem a pergunta, né? Sua empresa utiliza máquinas de cartão? E aí eu já vi que vocês utilizam, vocês já comentaram, enfim. Tem conhecimento de quanto paga por elas, em taxas e outros custos. Sua empresa possui conta corrente, pessoa jurídica, sabe quanto paga, enfim. No nível 1, não temos conta corrente de pessoas jurídicas nem máquina, então vocês não se enquadram novamente. Nível 2, possuímos um dos dois, né? E nesse sentido vocês acabam não se enquadrando também, né? No nível 3, temos conta corrente de pessoas jurídicas e máquinas de cartão, porém não sabemos exatamente quanto pagamos em taxas e outros custos da conta corrente e máquina de cartão. Nível 4, possuímos um dos dois, conta corrente de pessoa jurídica ou máquina de cartão, sabemos exatamente quanto pagamos em taxas e outros custos. E tem aqui o nível 5, temos conta corrente de pessoas jurídicas e máquinas e sabemos exatamente quanto pagamos por cada uma delas. Então, o que vocês se enquadram? Como vocês conseguem se enquadrar aqui? Vocês sabem quanto vocês pagam por todas as taxas de cartão, as contas e tudo mais? Vocês têm isso em mente? Tem uma planilha? Sabem como que isso funciona? Ou vocês, mesmo não tendo, sabem todo Essa daí eu jogo pro gestor administrativo aí. Jogou a bola aí. Não, no caso a gente tem esse controle, tá? A gente tem um fluxo de caixa, Sim, tem uma previsão de... Oi, tá ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Pronto. A gente tem não só o controle dos gastos, né, passados, como os futuros. A gente tem uma previsão de quanto é que de taxa, quanto é que... Todo esse controle a gente tem.
inclusive máquina de cartão. A gente implementou agora também alguns pagamentos digitais, o PicPay e entre outros, até para facilitar, né, durante a pandemia, para não ficar tocando na maquineta, alguma coisa assim. Que bom, e é importante a gente saber, porque tudo isso entra nessa questão de que a gente precisa analisar, né? Também são indicadores, né, da gente saber ali, cuidar, tratar desses valores, enfim, de todo esse processo que a gente mede. Então, a gente pode colocar no nível 5, 5, né? é isso? 5. Nível 5, então vamos lá. Vamos marcar o nível 5. Marquei o nível 5 e aí eu fui preenchendo a planilha enquanto vocês estavam ali falando quais os níveis, né? Enquanto a gente estava decidindo ali, em conjunto ali, analisando a empresa de vocês para que a gente pudesse ter essa devolutiva do que a gente vai fazer agora, que é a aplicação da devolutiva do radar do Ali. Vou mostrar para vocês como que vocês se enquadram. Essa questão da devolutiva é apenas para que vocês tenham uma ideia de que a dimensão do que a gente trabalhou ali dentro, vocês podem estar melhorando, como que está a empresa de vocês em uma questão, em outra não, né? Então, eu vou mostrar para vocês e ele funciona nesse formatozinho de teia que eu já mencionei para vocês, né? Que enquanto mais próximo aqui, né, os resultados de autodiagnóstico são apresentados nesse formato e se define por uma leitura visual sobre os potenciais e as oportunidades de melhoria de cada empresa. Essas oportunidades de melhoria são consideradas como dores, né? Então, as dores ficam mais próximas aqui, seus pontos estão mais próximos do centro do que a da extremidade. Então, a gente tem aqui as dores, né, quando essa questão essa temática que ela está mais próxima do centro. Já os pontos em que a empresa já possui certa maturidade são consideradas potenciais e se enquadram mais próximos às extremidades. Então, os potenciais, eles estão aqui mais próximos dessa extremidade, são o que vocês consideraram uma nota mais alta dentro desses indicadores. Aqui ao lado está o relato de vocês, a numeração do que vocês colocaram, né? E sai aqui no radar o grau, né? O grau, a pontuação que vocês atingiram em cada dimensão que a gente analisou, tendo cada aspecto desse abordado. Né? Então, não se preocupem inicialmente nessa questão de que, eu estou muito, como falei para vocês, eu estou muito ruim nas práticas sustentáveis, mas a gente tem essa ideia de que vocês estão trabalhando contra ele, e talvez o que falte é essa percepção de começar a ver determinados indicadores e começar a analisar essas questões, né? Então, a gente vai estar mostrando para vocês agora. Eu vou estar mostrando, no caso, para vocês agora. Vocês fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, enquanto eu for passando, né? Eu vou estar trabalhando dimensão por dimensão, e aí a gente vai e pode talvez parar na dimensão e fazer essa análise, ou vocês podem me interromper também e fazerem alguma pergunta se vocês quiserem. Então, na gestão por indicadores, vocês tiveram essa média de 3,33, né? Dentro dessas considerações de diagnóstico, vocês colocaram nos indicadores-chave, no indicador-chave, essa questão do nível 3, que estabelece de 3 a 5 indicadores envolvendo as áreas financeiras e ou parceiros, e é importante que esses indicadores estejam relacionados ao objetivo geral, e para isso é necessário que a estrutura de indicadores envolva todas as áreas da empresa. Então, é essa questão de decidir, de buscar melhorias, sua capacidade de tomada de decisões, mas para garantir ganhos da empresa, da produtividade, vocês precisam ter esse processo de continuidade, que a empresa precisa dessa questão de envolver ali os funcionários dentro desse processo, tendo eles também como um processo de indicadores, né? E no estabelecimento de metas, no nível 3, a empresa atingiu suas metas, entretanto, ela não implementou ações para otimizar os resultados. É necessária a implantação de um plano de ação com o objetivo de aumentar a produtividade. Então, para que vocês fiquem cientes, vocês precisam ter esse plano, vocês precisam estabelecer determinadas metas para que você comece a aumentar esse quesito de produtividade. No monitoramento, em uma empresa no nível 4, as reuniões para discutir indicadores-chave e resultados são mensais, né, para que as empresas obtenham sucesso com as suas implantações. É essencial que seja feito
de maneira mais contínua esse processo de acompanhamento. Então, vocês precisam desse processo de acompanhamento mais reforçado para que vocês tenham ali um entendimento na totalidade de como está sendo o monitoramento de vocês, para que vocês possam também, a partir desse monitoramento, ter um engajamento maior nesse processo de estabelecer meta, de indicadores chaves e tudo mais. Alguém quer comentar algo? Vocês querem falar algo em relação a essa dimensão específica que a gente está trabalhando? Não é essa específica, mas aí você falando, né, do indicador-chave, aí eu lembrei, Chano, que uma ideia que a gente poderia utilizar é fazer vez ou outra um curso, né, de capacitação, algum treinamento com o Jefferson e até com a gente mesmo. Ele mencionou a questão do Excel. A gente podia até fazer algumas ações relacionadas ao treinamento de meios digitais, né, para ver se impulsiona talvez um pouco mais nossas vendas, alguma coisa assim. O bom desse seu ponto é que demonstra exatamente isso que o indicador quer indicar, quer apresentar, né? Pode-se observar que a empresa está evoluindo em suas práticas de gestão, buscando melhorias, buscando capacitação, né? Então, só o seu pensar de colocar essa questão, isso aqui em questão, já é um ponto ao qual a gente se enquadra nesse exato momento. Mas isso é bom, pensar e refletir em determinados pontos que vocês podem estar melhorando. Respondendo lá o questionário na questão do estabelecimento de metas, né? Com as opções 4 e 5, eu acabei raciocinando aqui que a gente não está elevando ao potencial essa questão das metas. As metas são para estarem mais próximas, o mais próximo possível de você cumprir no limite, digamos. Sim. A gente está cumprindo com um pouco de sobra, então realmente é uma questão que bateu agora, eu como diretor comercial, melhoria. Jefferson vai ter que trabalhar mais agora Pois é, Chasnou, Bruno... Vocês estão achando pouco, é? Mais difícil, né, as metas. Tá achando pouco, Jefferson? Tem que colocar um pouquinho mais, né? Incrementar mais. Mas, gente, a gente consegue perceber como que a empresa está, né? Em que nível ela está e como que ela está, assim, se enquadrando, para que a gente possa começar a enxergar esses pontos, essas lacunas aí, e a gente comece a preencher essas lacunas. Né? Alguém quer comentar alguma coisa dessa dimensão ainda, ou a gente pode ir conhecendo como vocês estão nas demais dimensões? A meta maior é melhor para ele, porque ele ganha mais comissão também. Sim. Eu acho que pode seguir, né? Então, estou seguindo, já estou seguindo, mas se vocês fiquem à vontade para voltar e falar alguma coisa, não tem nenhum problema. Então, vamos lá, conhecer um pouquinho como vocês estão na gestão das operações, que vocês colocaram uma média ali de 3. Então, uma empresa no nível 4 de operação enxuta é quando a empresa utiliza lista de afazeres diários e as tarefas diárias estão claras para todos. Às vezes, o cliente tem que esperar mais do que o normal ali para ser servido, acha um produto ou conseguir uma determinada informação. Para estar no nível 4, foi exatamente o que vocês escolheram, né? Mas para estar no nível 4, a empresa deve ter processos mapeados e já realizar iniciativas de melhorias para agregar valor nos processos. Então, vocês estão exatamente nesse nível, nessa questão de tentar agregar ali melhorias e trabalhar nessa empresa a um nível mais enxuto ainda. Já na gestão por processos, no nível 4, ali que vocês também colocaram na gestão por processos, os processos têm relação direta com a produtividade. A empresa está utilizando indicadores para monitorar e melhorar os processos, a empresa adota práticas de monitoramento e melhoria para aumentar a eficiência e obter melhores resultados, mas esses processos só são utilizados de forma reativa. Então, a gente precisa aí ver essa questão de processos. Eu sei que vocês já estão num nível muito bom, mas começar a analisar, a pensar o que mais vocês poderiam estar colocando, estar fazendo, para que a gente possa trazer mais melhorias ainda. E aí, seguindo, depois vocês fiquem à vontade para comentar, né? Na cultura de alta performance, vocês colocaram nível 1, então a empresa não trabalha com esse processo de recompensa, que foi o que a gente falou, né, o que vocês comentaram, né, que não trabalham, e essa questão ela deixa refém dos resultados básicos provenientes de determinadas operações. Como eu havia dito, tem essa questão, né, a gente tem que trabalhar
a gente tem que trabalhar com a empresa como no todo, e nossos funcionários, eles também têm que estar ali engajados. Então, talvez isso possa ajudar essa questão de trazer mais engajamento, essa questão de premiações, de comissões, de trazer mais essas tradições, né? Então, é basicamente isso como vocês estão em relação à gestão das operações. Vocês querem comentar alguma coisa? É só uma dúvida para ver se eu entendi direito. Esse valor vai de 1 a 5, não é isso? Isso, exato. Ah, então a gente está na média, né, Leandro? Isso. Entendi. Vocês estão aqui, se ele vai... Porque vocês têm... assim, aqui ele sai o resultado dos indicadores que vocês haviam colocado especificamente, né, cada ponto, né? Então, vocês colocaram no nível 4, 4, 1, mas aqui você tem uma gestão das operações que é a dimensão que vocês estão trabalhando. Então, vocês estão aqui na média, mas essa questão, né? Vocês estão com ponto 3, e se a gente pode chegar a esse nível de colocar ali a empresa trabalhando em um nível 5, por que não chegar ao nível 5, né? Então, sempre trabalhar com mais produtividade, né? Essa é a questão. Perfeito. Então, vamos em relação ao marketing, que vocês estão apresentando aqui, 3.3, né? O marketing fica ali empatado, tanto o marketing quanto a gestão, por indicadores, vocês estão praticamente com o mesmo nível, 3.3, né? O melhor mesmo de vocês. Vai estar lá mais à frente, eu vou mostrar para vocês, né, que eu já tinha visualizado isso, mas o marketing está no nível 3.3, e a satisfação do cliente no nível 3, no caso, quer dizer que a empresa está implementando ou já definiu um processo para aprimorar as experiências do cliente como objetivo de melhorá-la, de identificar essas oportunidades, mas, no entanto, ainda não está utilizando os resultados da análise para aprimorar essas experiências. Então, vocês precisam analisar isso para trabalhar de uma forma mais adequada e estar ali mais atento a essa questão. Nesse nível, a empresa já sentiu a necessidade de analisar como está sendo a experiência do cliente para tomar determinadas decisões, né, e identificar determinados pontos de melhorias. Então, o bom disso é que vocês já começaram a perceber isso e que vocês precisam estar trabalhando mais a satisfação do cliente de vocês. E aí, trazendo no quesito da formação de preço, que vocês colocaram o nível 5, então vocês estão ali com preço baseado em custos, baseado em todos os processos ao qual vocês se atentam, a análise de mercado e tudo mais. Vocês estão em um bom nível, no caso, o nível máximo em relação à formação de preços, né? Como acho que foi o Bruno que havia dito, faz todas essas análises de mercado, vê os custos, como que está e tudo mais para definir preço, e isso é bom, analisar. E aí é uma análise contínua, né? Porque a gente sabe que o mercado tem essa variação, né? As coisas acontecem de forma muito rápida, principalmente na pandemia, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ali para estar precificando, para estar formando os preços ali de uma forma certa e analisando isso de forma contínua, né? Que bom que vocês estão nesse nível. Quanto à publicidade, vocês colocaram ali no nível 2, então a empresa faz divulgação, mas não tem planejamento específico para isso. Então, a gente precisa melhorar, vocês precisam analisar isso, precisam rever, fazer uma melhoria, pode ser um planejamento ali para ver como que vai melhorar essa comunicação com os atuais clientes, como aumentar o potencial de presença do mercado e tudo mais. Então, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida em relação ao marketing? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não. Oi, desculpa, comentou alguma coisa, Bruno? Não, por enquanto não. Nada. Tiago, nada, podemos prosseguir? Pode. Tá tranquilo, Leandro. Pode prosseguir. Então, vamos lá para as práticas sustentáveis, que foi onde vocês literalmente colocaram ali como dores, né? Que vocês estão ali no nível 1, né, que a gestão de energia no nível 1, a empresa não realizou ações, né, especificamente nos últimos anos, devendo adotar indicadores de desempenho para medir a eficiência dessas ações. Então, vocês precisariam ali estar melhorando nessa questão. Vamos já conversar sobre isso, né? Só lendo o que aconteceu, né, em relação ao que vocês se dispuseram quando preencheram, né? Na gestão de água, no nível 1, a empresa não realizou ações específicas para reduzir o consumo de água nos últimos 6 meses, devendo adotar indicadores, ou seja, vocês não realizaram nos 2 quesitos e deveriam estar adotando aí indicadores para mensurar isso. Redução de desperdício, vocês também colocaram no nível 1, a empresa não realizou ações específicas para reduzir
o desperdício nos últimos 6 meses, devendo adotar indicadores. Então, a gente está aqui se enquadrando nessas práticas sustentáveis como nível 1. Como eu falei para vocês, não é uma questão ao qual realmente vocês estão literalmente ruim, mas a percepção de vocês no sentido é que o meu negócio, ele é um negócio compacto, é um negócio móvel, é um negócio que eu não utilizo muita energia, porque a maioria, claro, que às vezes vocês encontram, né, eventos que sejam mais à noite, mas vocês têm essa questão de não estarem em um ponto fixo, né, vocês não utilizam muita água, então vocês têm essa questão da prática sustentável muito enxuta, né? O que não tem são especificamente indicadores que comprovem isso, mas a gente pode pensar em várias questões nesse sentido, né? Não é algo, não sei como vocês se sentem nessa questão específica, mas não é algo que vocês estão literalmente ruim, mas a forma como vocês estão trabalhando, que ela já é enxuta, e aí vocês acabaram atenando para essa questão de estar colocando como nível 1. Como vocês se sentem em relação a isso? Vocês conseguem ter que tipo de percepção? Bem isso mesmo, sabe, Leandro? A gente entende a necessidade, a importância, né, dessas práticas sustentáveis, mas a gente não conseguiu achar nada que a gente pudesse ajudar. Pode ser que tenha, acho que talvez até você possa nos ajudar posteriormente com isso. Encontrar algo que a gente possa até tornar um diferencial nosso, né? Alguma prática sustentável. Até implementar mesmo com indicadores, por exemplo. Eu vou ter uma conversa depois com consultores do Sebrae, especificamente, e mostrar essa questão, por essa pequena questão de dificuldade nesse sentido, né, de formular, de ver, de enxergar indicadores, porque eu acho que como vocês não conseguem enxergar nesse primeiro momento, tenha dado essa nota mais baixa, mas consecutivamente a gente consegue perceber que vocês trabalham determinadas práticas, ou tem a preocupação com práticas que são reflexos de práticas sustentáveis, como, por exemplo, trabalhar com cooperativas, as sacolas e tudo mais. Né? Ao início a gente não vê, mas talvez futuramente, né, a gente vê aí, pegar uma consultoria específica, né, conversar com pessoas responsáveis por toda essa questão de analisar digamos assim, essa área temática da sustentabilidade de práticas sustentáveis, para a gente começar a entender e ver ali que tal coisa poderia se tornar um indicador e vocês poderiam estar melhorando. Olha, agora sim eu consigo identificar que essa prática que eu estou tendo, ela é sustentável porque tem esse indicador que me apresenta isso. Então, são coisas que a gente vai conversar mais à frente e refletir sobre isso, não tem nenhum problema. Então, alguém que vai comentar alguma coisa a mais ou podemos partir aqui para o próximo? Pode partir para o próximo, né? Então, vamos para a questão da inovação, e aí na inovação vocês tiveram 2.33, e aí depois da inovação a gente já tem o nosso último quesito, né? A nossa última dimensão a ser trabalhada. Na inovação de processos, vocês colocaram, né, que estão ali trabalhando com uma empresa no nível 2, não utilizam indicadores para verificar em que pode melhorar e como está evoluindo. No entanto, apesar de não coletar e analisar indicadores, fez algumas alterações nos processos nos últimos 2 anos, o que isso é bom, a gente já havia falado sobre isso, mas uma empresa do nível 2 está mais focada em pequenas melhorias incrementais nos seus processos e nesse nível. Ainda não está implementando indicadores de custo, produtividade, por não sentir necessidade de fazê-los. Então, a gente vem aqui que vocês acabam se adequando bastante nessa questão do programário, exatamente por não estar nessa questão de estar mensurando ali indicadores e que pode estar ali futuramente aumentando esse processo de produtividade de vocês. Na inovação de produtos e serviços, para entender em que nível a empresa está, não basta só identificar as ideias da empresa, é importante avaliar quais novos produtos, serviços e modelos de negócio foram disponibilizados ao mercado pela empresa. No nível 2 que vocês colocaram, né, a empresa apresenta pelo menos um novo produto, serviço ou modelo de negócio inovador, reconhecido e valorizado pelos clientes a cada 2 anos. Né, mas talvez a gente possa estar aí aumentando, revendo. Por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês. Vocês trabalham com camisas hoje, que tem esse processo de engajamento, empoderamento da cultura, né, mas vocês pensam em um novo produto, vocês pensam em uma outra coisa, exatamente já para ir alimentando essa questão
e ver como vocês iriam refletir sobre esse processo de inovação de produto e serviços. E aí a gente tem um nível, e aí a gente tem a próximo quesito, que seria a cultura da inovação. Né? Em uma empresa no nível que vocês colocaram, né, nível 3, algumas ideias já foram implementadas, mas também dependem de quem teve a ideia. No entanto, neste nível existe uma predisposição, vontade de fazer coisas novas, mas muitas vezes as ideias se perdem no dia a dia do trabalho e nessa questão operacional. Né? Então, por mais que seja uma empresa pequena, que todos vocês conversem com frequência, existe essa questão de que talvez alguém tenha uma ideia e ainda não expôs e essa ideia se perde, mas o ideal é que vocês comecem, mesmo tendo esse grupo sendo enxuto, mas o ideal é que vocês comecem a ter essa cultura de inovação e de apresentar uma ideia, por mais que às vezes a gente acha que seja uma ideia banal, que seja uma ideia que não vai fazer sentido, mas é bom sempre estar apresentando isso. O trabalho em equipe também não é uma prática comum, mas é utilizado para novos projetos. Nesse nível, geralmente os gestores são mais centralizados e querem participar de todas as decisões. Por isso, a autonomia de uma equipe é baixa. A diferença entre o nível 2 e o 3 está na frequência com que as novas ideias são propostas e implementadas dentro da empresa. Então, a gente tem essa questão de que vocês, por mais que seja uma empresa pequena, né, uma empresa enxuta, vocês têm ideias. Eu sei que vocês conversam, grupo e tudo mais, que vocês têm essa questão, mas, assim, sempre está naquele sentido, proatividade, falando, tem uma ideia, joga essa ideia para que a gente possa estar ali analisando e vendo essa ideia de inovação. E desmistificando aquela questão que eu falei, né, que a inovação, literalmente, não é algo que vai partir apenas de grandes recursos financeiros para você poder fazer essa aplicabilidade, né, de inserir num projeto novo, uma ação nova. Às vezes a gente fica nesse sentido também pensando essa questão. Não sei se vocês têm alguma coisa, querem comentar alguma coisa nesse quesito, o que é que vocês acham? Creio que a gente até, nesse quesito de inovação aí, dos processos, produtos, como está especificando aí, a gente tem muita ideia a respeito dessas inovações, mas a gente não conseguiu aplicar ainda. Creio que agora a gente vai colocar isso para frente com a ajuda do Projeto Agro. Bruno, quer falar alguma coisa? Não, é bem isso mesmo, sabe? Até por como é enxuto, acaba a gente pegando muitas atividades e faltando até um pouco de tempo. Às vezes você pensa numa coisa e tem que terminar isso aqui. Aí acaba esquecendo de mencionar. Entendo. Aí a ideia vai se perdendo, né? Tem uma frase que diz o seguinte, que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então a gente está aqui justamente para aperfeiçoar, para aprender coisas novas e melhorar para crescer. Que bom. Então, vou passar para o nosso ponto, nosso último ponto de análise do radar, que são as transformações, a transformação digital, onde vocês saíram melhor, vocês tiveram uma média aí de 4,33 de 5, né? Então, a questão da digitalização interna. No nível 4, a empresa utiliza software não apenas para cumprir com as obrigações legais, mas também para fazer a gestão. Então, vocês trabalham nesse sentido. O empresário possui alguns conhecimentos, vocês sabem de que forma operacionalizar ali a empresa, mas geralmente não sabem o que fazer com esses conhecimentos. Então, a gente vai começar a estruturar essas ideias, vocês vão refletir sobre isso, sobre esse processo. Dentro da presença digital, já vocês colocaram que vocês têm um nível 5, onde a empresa possui as mesmas características de um nível 4. A diferença nesse sentido é que está na quantidade de novos canais conquistados. A empresa está nas redes sociais e na internet, utiliza ativamente para a divulgação de produtos e serviços e interage ali com o cliente, além disso, utiliza ferramentas para postagem e tudo mais. Mas nesse nível a empresa está realmente conseguindo ampliar suas presenças de forma inovadora dentro desse mundo digital, mas existe alguma coisa ali que sempre a gente pode estar sempre melhorando, colocando, por mais que vocês estejam no nível 4, né, o conselho que eu dou para vocês é que vocês sempre estejam atentos, porque a gente sabe que a internet ela é muito mutável, né? A gente sabe que tem uma ferramenta um aplicativo que está funcionando, depois já surge um novo aplicativo. Oi, desculpa, Chesno. Muito dinâmica. Sim, exato, tem essa dinamicidade, e aí a gente, mesmo você estando ali num bom nível, né, que
em parte, como vocês contaram na história, em parte aconteceu por causa dessa necessidade também de se adequar a essa transformação digital pelo contexto que a gente vem vivenciando, pela questão da Covid-19, e aí vocês precisaram adentrar, vocês antes tinham, mas precisaram adentrar mais ainda, né? Mas é sempre bom. Essa dinamicidade é sempre bom a gente estar ali olhando. Oi, Bruno. Até abrindo um parênteses, Leandro, hoje a gente está vendendo mais pelos meios digitais do que físico. Que bom, que bom. E aí é aquela questão, não é fazer igual o Jefferson falou, né? Nada está tão bom que não consiga melhorar. Então, mesmo que a gente está no nível 5, a gente pensa, então vamos nos manter nesse nível, vamos analisar o mercado, ver como que ele está funcionando, ver os canais que a gente pode estar trabalhando a mais, porque são N canais que a gente pode estar trabalhando, né? Dentro dessa questão de redes sociais e tudo mais. E em relação ao quesito sobre meios eletrônicos de pagamento, vocês também enquadraram no nível 5, então vocês têm conhecimento da empresa, a empresa possui todo esse processo de conta corrente, pessoa jurídica, máquina de cartão, sabe exatamente quanto paga, sabe as taxas e tudo mais. Então vocês estão se enquadrando em um bom meio nesse sentido, principalmente porque é necessário que tudo a gente possa fazer registro e conhecer. Né? Existe aquela questão de que a gente, para se sair bem em tudo, a gente tem que saber entrar, saber sair. Então, a gente tem que conhecer, né, esse processo também. Não é só entrar, não é só sair, mas é conhecer todo esse processo de entrada, é conhecer todo o processo de saída. Então, vocês se enquadram até então nesse quesito de nível 5, um bom quesito e, novamente, assim como a presença digital, eu espero que vocês continuem se responsabilizando em ter essa questão de sempre estar atento a todos os valores que vocês vêm ali colocando, trazendo, gastando, enfim, investindo dentro da empresa de vocês. Então, é basicamente isso em relação às transformações digitais. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Cara, eu quero falar a respeito dos indicadores, né? Como Pode a gente tinha comentar, parado, como é interessante essa proposta para a gente pensar separado, né? Como esses indicadores estão cada um em uma área, mostrando no que a gente é forte, no que a gente é fraco. A gente está muito envolvido no dia a dia da empresa e muitas vezes não consegue separar isso. Consegue observar dessa forma como a gente observou agora nesse exercício. Acho que era também disso que a gente precisava para fazer mudanças, né? Proporcionar a evolução da empresa. Leandro, eu não estou te ouvindo. Bruno, tá me ouvindo, Bruno? Acho que eu não estou te ouvindo agora, Leandro, não. Tem um probleminha no áudio. Oi? Agora foi. Agora foi, Leandro. Então, é importante que a gente faça essa questão de reflexão. Então, eu acho que, mais que tudo, esse momento é um momento ao qual a gente começa a refletir, né? A gente começa a pensar ali, a trabalhar essas temáticas, a trabalhar essas questões particulares, né? Ver esses indicadores, metas, monitoramento e tudo mais, e a gente começa a observar e refletir sobre a nossa empresa. Então, aqui é o gráfico final da empresa de vocês, né, como que ele ficou, enfim, já tinha mostrado para vocês o grau que vocês responderam, né, e as dimensões. E aí é o fechamento do nosso encontro individual 1, né, o nosso aprendizado aí, a apresentação da jornada, a jornada que eu apresentei para vocês, a importância do termo de adesão, eu quero relatar para que vocês lembrem depois de realmente participarem, assinarem esse termo, a aplicação do radar e a entrega da devolutiva que eu acabei de fazer com vocês. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa, e aí a gente faz esse encerramento. Só quero agradecer, né, a participação sua. Acho que vai ser muito proveitoso para a gente, né? Espero que a gente consiga alinhar algumas coisas e trazer algumas inovações, né, para a nossa produção que melhorem, né? Não só nossa produtividade, como lucratividade. Vamos embora. Começar essa jornada agora, né? Ter tempo para estar participando das reuniões. Eu sei que é difícil o dia a dia de cada um aqui, é bem corrido,
mas a gente vai procurar estar sempre tendo tempo para aplicar, e o comprometimento pode ter certeza que a gente vai ter. Eu gostei bastante também, inclusive agradeço o convite do Chasnô, do Bruno, e a explicação do Leandro deu para entender muito direitinho. E vamos embora trabalhar, desenvolver, crescer. Gostei bastante. Tá bom, gente. Eu agradeço vocês. Conseguem me ouvir? Estão me escutando bem? Agradeço vocês. Muito obrigado pela participação. Espero mesmo que vocês possam estar aí, que nós possamos, na verdade, estar juntos no próximo encontro, nos nossos encontros coletivos, nos nossos encontros individuais, que vocês consigam chegar até o fim, que vocês tenham essa meta na mente de aumentar a produtividade e saber que isso é importante para a continuidade do negócio de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Pronto. Muito obrigado, Leandro. Então, a gente vai guardando só, então, o teu contato, né? E quando é que vai ser as palestras, né? Sim, não se preocupem que eu vou entrar em contato com vocês, vou informar tudo direitinho, a gente conversa via WhatsApp e tudo mais, para a gente ter aí umas datas, fecharem, ver como que vocês estão fazendo, a escala de vocês, quem vai participar dos encontros, né, como o Leandro não pôde estar aqui hoje, mas depois, possivelmente, o Chasnô, o Bruno, mas é sempre importante ter o máximo de pessoas para que a gente possa estar participando aí da reunião e que vocês também levem um conhecimento ao outro sócio de vocês que não puderam estar participando, né, e explique para eles como que vai ser. Se ele tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, não tem nenhum problema. Eu já deixo os meus contatos com vocês, já via e-mail, a gente já conversa e resolve todas essas questões, tá bom? Pronto, ok. Tá, já vamos passar assim. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado a vocês, boa noite, tchauzinho. Boa noite, tchau, tchau.